2 Timóteo, capítulo 2. Aqui nós vemos o estímulo no combate à fé, que Paulo fala, né? No sofrimento por amor a Cristo, né? Todos encontraram? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. 2 primeiro. Hoje nós vamos falar sobre o processo do discipulado, né? Processo do discipulado. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, quero pedir nesse momento que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, nos edifique e nos leve, Senhor, ao amadurecimento, Deus. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, abençoa cada um de nós. Em nome de Jesus, fala conosco e nos desafia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O apóstolo Paulo nesse texto, ele está falando para Timóteo, né? Falando sobre o combate na fé. Você permanecer na fé, você caminhar na fé, é um combate, é uma luta, é uma batalha. Por quê? Porque há muitas propostas, há muitas ciladas, há muitas armações que o diabo faz para nos impedir de continuar na presença de Deus. E tem pessoas que elas são muito fragilizadas, né? E elas cedem com muita facilidade, né? É uma festa, é não sei o que, é um evento, é isso, é aquilo. Então a pessoa esquece de procurar oferecer a Deus o culto a Deus, né? Oferecer o culto a Deus. Então assim, nós precisamos entender essa questão, né, de nos oferecer, de sermos discípulos, né? Paulo chama Timóteo de filho, meu filho, fortifica-te na graça, né? Se fortalecer na graça. Nós precisamos a cada dia nos fortalecer na graça de Jesus. Nós somos salvos pela graça, não é pela nossa bondade, não é pelo nosso mérito. Nós somos salvos pela graça, mas nós precisamos fortalecer essa graça em nós, né? E ele diz aqui, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis. O segredo de fortalecer na graça é testemunhar de Cristo. Se nós queremos manter a nossa fé firme, se nós queremos manter a chama do Evangelho acesa dentro de nós, nós precisamos testemunhar de Cristo, aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele fez nas nossas vidas, né? Nós precisamos disso, nós precisamos ter essa iniciativa, né? Aí ele depois vem falando, o que você ouviu vai ensinar homens fiéis e idôneos, que também transmitam a outros. Então o discipulado ele não é um programa da igreja, ele é um processo contínuo, ele sempre continua esse discipulado, né? Há uma continuação nesse discipulado. E ele fala, você transmite a homens fiéis que vai transmitir a outros, e um vai passando para o outro aquilo que recebeu do Senhor, aquilo que aprendeu. No versículo 3, ele fala, participa dos meus sofrimentos, como tão bom soldado de Cristo.
4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou para a guerra. O meu objetivo, como soldado de Cristo, é satisfazer a Cristo. Ele me arregimentou para a guerra. Então, o meu propósito, prioritário deve ser agradecer, satisfazer a Cristo, né? Como ele fala aqui, ó, o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou para a batalha. Como é que eu vou satisfazer? Como é que eu vou satisfazer a Cristo com a minha vida? De que maneira que eu posso satisfazer a Cristo? Né? Em primeiro a gente vê lá em Marcos capítulo 8, versículo 34, o Evangelho de Marcos capítulo 8, versículo 34, Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus aqui nos está prometendo que nós vamos viver no mar de rosas. Jesus aqui nos está dizendo que tudo vai dar certo, tudo que a gente quer fazer vai dar certo. Ele simplesmente está dizendo, então, os convocando a multidão, juntamente com os seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Para nós fazermos discípulos, para nós sermos testemunhas, para nós estarmos no processo e levar outras pessoas também a entrarem nesse processo, é preciso que haja da nossa parte um coração que renuncia. Às vezes a gente vai renunciar a coisas que não é só o pecado que a gente vai renunciar, mas às vezes a gente vai renunciar a coisas que são boas. Às vezes são coisas que nós queríamos até fazer para Deus. Eu me espelho muito naquela parte quando a palavra de Deus fala que Paulo, acho que no capítulo 16, diz que ele e Barnabé, eles intentavam ir, Silas, eles intentavam ir para a Bitínia e para a Cilícia, e o Espírito Santo os impediu de ir. Eles queriam fazer o quê? Queriam evangelizar. Eles queriam o quê? Fazer missões, alcançar pessoas para Cristo. Mas o Espírito Santo impediu eles de irem. E quando o Espírito Santo impede, você tem que estar atento para entender, a vontade de Deus é a prioridade. A vontade de Deus é a prioridade. Então, quando eu coloco a vontade de Deus como prioridade na minha vida, as coisas acontecem, né? Eu vou dar frutos, eu vou fazer o que a palavra de Deus me convoca para fazer. Eu vou procurar satisfazer aquele que me chamou para a guerra. Eu tenho uma vida de renúncia, e principalmente o pecado, as coisas que nos afastam de Deus, né? Aquelas coisas que nos afastam de Deus, a gente sabe que não é fácil nós abandonarmos essas coisas, mas nós vamos deixando para trás. A palavra de Deus diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda a humanidade pecou. Não existe ninguém melhor do que o outro, não existe. Todos nós pecamos, é por palavras, é por ações, é por omissões, certo? Atitudes que nós cometemos ou que nós deixamos de cometer. Então nós pecamos. Nós temos que fazer o quê? Nos colocar na presença de Deus, para que Deus nos fortaleça e nos ajude a vencer, a renunciar esses atos nas nossas vidas, essas coisas que desagradam a Ele. Isso aqui não agrada a Ele, né? Não adianta a gente querer fingir, se fazer que não está vendo. Não, a gente está vendo. Senhor, isso aqui não te agrada, mas eu estou fazendo. Senhor, eu já lutei com isso, eu já tentei vencer isso aqui, mas eu não consigo, me ajuda, o que eu faço? Aí sim, tem áreas da sua vida que você vai precisar que Deus venha com intervenção na sua vida para que haja mudança. Mas se você deixar, se você convocar, se você pedir para que Ele entre ali naquela área da sua vida.
Tem muitas coisas que nós mudamos com facilidade, que nós deixamos com facilidade, né? Mas tem outras que não, principalmente por causa do nosso temperamento. Nós às vezes temos um temperamento, principalmente o temperamento sanguíneo e o temperamento colérico, são temperamentos que cometem muito erro na fala, né? Muito erro, peca muito no falar, a maneira de colocar as coisas. Então nós precisamos colocar diante de Deus. Senhor, quando eu for falar alguma coisa que vai magoar alguém, faz com que eu dê uma tosse, eu me engasgue com a saliva, mas não fale, né? Então esse é o primeiro ponto. Nós vemos renúncia. Jesus manda que a gente renuncie. Ele convoca os discípulos a renunciar. Ele não está obrigando você a renunciar, mas ele está falando para você, se você quer ser um seguidor de Jesus, você tem que seguir, tem que renunciar, tem que seguir aquilo que ele está falando para fazer. Depois nós vemos outro aspecto, o segundo ponto, quando ele fala o quê? A obediência. Obedecer. Em João capítulo 8, versículo 31, diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanecer na palavra. Como é que a gente permanece na palavra, irmãos? É estudando a palavra, é verificando na palavra onde nós estamos errando e colocando na presença de Deus. Senhor, não sabia disso aqui, a palavra está dizendo que isso aqui é pecado, eu quero obedecer, me ajuda, eu entrego isso nas tuas mãos. A gente só vai descobrir na medida que nós estudarmos a palavra. George Miller foi um homem que sustentou, o homem que mais sustentou orfanatos na Inglaterra, mais sustentou orfanatos. Leu a Bíblia 200 vezes. Leu assim, meditando, não é ler como quem lê um jornal, não. Estudar, ler estudando. Mais de 200 vezes ele fez isso. George Miller nunca pediu um centavo para ninguém. Nunca pediu. E Deus mandava os recursos, Deus mandava o dinheiro que ele conseguia sustentar esses orfanatos. Ele andou na dependência de Deus. Havia um homem chamado também Charles Studi. Ele recebeu uma herança e ele estava noivo. E ele tinha decidido que tudo que ele tivesse ia ser doado para missões. Como ele recebeu a herança, ele estava noivo, ele disse, não, ele chamou a noiva dele e falou: Maria, eu fiz um propósito com Deus que tudo que eu receber, eu vou entregar para missões. Eu recebi uma herança, você tem direito à metade. A sua metade eu deixei guardada, mas a minha eu já doei para missões. Aí ela falou para ele assim: Charles, o que foi que Jesus falou para o pobre, para o homem rico, para o jovem rico? Jesus disse: vai, vende tudo que tem, reparte com os pobres e depois vem e segue. Ela falou para ele: olha, então você vai fazer o seguinte, já que você entregou a sua parte para missões, entregue a minha também. Eu não quero entrar no meu casamento com você em desobediência a Deus. Tremendo, né? Tremendo. E eles foram ser missionários na China. Sabe por quê, irmãos? São pessoas que têm a visão. Nós perdemos isso. A igreja do século XXI, ela perdeu essa visão. Nós precisamos recuperar. O nosso galardão está nos céus. Tudo que nós fizermos aqui de bom, nós vamos receber lá na glória. Tudo. Se eu ajudo uma pessoa, se eu faço bem para alguém, não é porque eu sou bonzinho. Ai, nossa, o pastor é tão bonzinho. Não é porque eu sou bonzinho. É porque eu sei do meu compromisso e eu sei quanto mais eu fizer aqui, mais eu estou ganhando lá, eu estou acumulando lá na eternidade.
Eu estou acumulando tesouro nos céus. Eu estou acumulando no meu galardão. A salvação, ela é de graça. Ela é de graça. Mas o galardão nós vamos receber por aquilo que nós fazemos. Se você faz o bem, se você ajuda, se você serve a Deus com fidelidade, se você faz o que deve ser feito, o seu galardão vai só aumentando no reino de Deus. Entendeu? Então nós fazemos isso pelo nosso, sabendo que não é aqui. A nossa recompensa, quem vai nos dar, não é aqui, não é as pessoas. Quantas pessoas que a gente ajuda, faz tudo por elas, e depois a gente leva na cara, se decepciona. Quantas? Quantas pessoas que você já ajudou, e você depois tomou na cara com aquela pessoa, né? A pessoa até chegar na tua cara e ter capacidade de dizer para você, você nunca fez nada por mim. Eu já ouvi isso. De pessoas que eu já fiz, chegar para mim e dizer, você nunca fez nada por mim. Entendeu? Então, isso aí, a gente não está aqui para receber das pessoas. A gente não está aqui para receber os méritos que esse mundo tem. Nós estamos aqui, acumulando tesouro nos céus. Tesouro nos céus. A palavra de Deus diz, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E o nosso coração tem que se voltar para os céus. A igreja do século 21 perdeu a visão dos céus, tirou os olhos dos céus. Nós precisamos botar os olhos nos céus novamente, porque é de lá que vem o Salvador. É lá a nossa pátria eterna, é lá o nosso lar eterno, não é aqui. Billy Graham disse certa vez, quando eu ouvi dizer que Billy Graham morreu, não acreditem, não acreditem, diga, Billy Graham não morreu, ele voltou para casa. Ele voltou para casa. Entendeu? Então você ouviu dizer que eu morri, diga, não, ele voltou para casa, eu voltei para casa. E nós vamos voltar para lá. Né? É de lá onde nós viemos. Então, obediência. A palavra de Deus diz que a desobediência ela é comparada com o pecado de feitiçaria e idolatria. A desobediência. E a maior luta do homem é aprender a obedecer. A maior dificuldade do ser humano é aprender a obedecer. Os filhos pequenininhos, criancinhas, já bebezinho, já tem dificuldade de obedecer. Já tem dificuldade. Você vê o Bernardo pequenininho, daquele tamanho, né? Mas tem coisa que já quer desobedecer. Alice, né? Já quer desobedecer. É pequenininho, inocente, não. Já está no instinto, na natureza do homem, de querer desobedecer. Então, para obedecer é um trabalho, é um processo. E muitas vezes Deus faz a gente passar por um processo que nós não entendemos porquê. E nós reclamamos e choramos. Senhor, mas por que eu estou passando isso? Por quê? É porque Deus quer ensinar para mim que eu devo ter um coração submisso a Ele, rendido, entregue, totalmente a Ele, um coração que obedece, obediente ao Senhor, em nome de Jesus. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, eu comecei a dizimar na igreja. Minha mãe me criticou, disse, você nem é batizado, já está dizimando. Eu falei, está escrito na Bíblia que a gente tem que batizar para poder dizimar, né? Eu estou cumprindo a minha parte. Hoje em dia é uma dificuldade, né? Tem aqueles irmãos que dizimam, que são fiéis, né? Mas tem aqueles que ficam questionando, para que dizimar? Por que eu vou dizimar? Mas a Bíblia está dizendo que é para dizimar, então existe por causa da internet, de não sei de quê. Tem muita gente preso à rede social. E está saindo da palavra. Não tem tempo para ler a palavra, mas tem tempo para estar na rede social, ouvindo bobagem, baboseira, e perdendo a fé. Perdendo a fé. Porque a palavra de Deus diz que quando o Filho do Homem vier, porventura haverá fé na terra, né? As pessoas estão perdendo a fé, infelizmente. Aí vem os escândalos, vem isso, vem aquilo, isso tudo para roubar a nossa fé. Mas, de maneira alguma, eu vou deixar
com que essas coisas interfiram na minha obediência a Deus. Eu vou obedecer ao Senhor. A palavra de Deus me orienta que se eu quero ser um discípulo de Jesus, eu tenho que obedecê-lo. Amém? Terceiro lugar, nós vemos lá em João, capítulo 13, e o versículo 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Amar uns aos outros. Tem dois assuntos, João 13, versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Não é roupa, não é cabelo, não é nada disso não. O que vai mostrar que eu sou discípulo de Cristo é o amor que eu tenho pelos meus irmãos. E o amor tem duas coisas que eu costumo falar na igreja, que eu falo com cuidado. Primeiro é amor e segundo é santidade. Porque as pessoas pensam que amor é estar com melosidade, aceitando tudo. Você não pode mais confrontar, você não pode mais falar para a pessoa que ela está errada, porque isso aí não é amor mais. Isso é errado, gente. Quem ama, alerta. O pai, às vezes, bate no filho porque ama. É fácil bater no filho? Não é. Quem disser para mim que é fácil bater no filho, vem aqui que eu vou fazer uma libertação em você. Porque não é. A gente bate no filho, briga com o filho, ou coloca ele de castigo, tira algum prazer de um filho, porque nós amamos ele. E a disciplina que forja o menino, o homem, a mulher, é a disciplina que forja o cristão. Deus nos disciplina. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, Deus disciplina o filho que ele ama. Se você não está sendo disciplinado, se você não está sendo disciplinado, você não é filho. Se você está na igreja fazendo tudo que você quer, do jeito que você quer, e está tudo bem para você, você não está nem se converteu, você não é filho. Tem gente que não precisa nem o diabo tentar ele, não. Não precisa o diabo tentar ele. Por quê? Porque ele próprio já tenta o diabo. Ele próprio já tenta o diabo. Ele já é o diabo mesmo. Já está tentando o próprio Satanás. Então, amar, irmãos, é entrar na necessidade. Você tem uma necessidade, eu posso te ajudar, eu vou entrar na tua necessidade. Eu não estou sentindo nada. Uma vez o irmão falou assim, eu fui arrecadar eu trabalhava numa igreja, e nós saímos aí para arrecadar a cesta de alimento. Como tinha muita gente, a gente ia na porta dos irmãos buscar, né? Com o carro. Aí uma vez uma irmã conversando, né? Aí falou assim, aí a irmã falou assim, irmã, a senhora tem um pacote de feijão para dar? Ela disse, eu tenho, mas eu não senti de Deus. Eu digo, não, irmão, mas é para a cesta da igreja. Não, mas eu não senti de Deus de dar. Uma pessoa dessa não tem amor. Porque eu não preciso sentir de Deus para dar uma coisa para uma pessoa que eu sei que está necessitando. Se eu tenho que estender e fazer. Agora eu não senti de Deus, Deus não me revelou, Deus não vai revelar nunca. Deus já está mostrando ali a necessidade da pessoa, né? Então, assim, é muito séria essa questão do amor. Há também aquelas pessoas abusivas que querem explorar as outras, né? Existe esse lado também, e a gente tem que ter cuidado, né? E por último, nós temos João capítulo 15, versículo 8, quando ele diz, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto.
Deus nos chamou para darmos fruto. No versículo 16 ele disse: não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós, para que vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Nós somos chamados para reproduzir, para frutificar. Senhor, mas o que está impedindo eu de reproduzir? Às vezes a gente não fala para as pessoas de Cristo. Às vezes a gente não se dispõe para ir até as pessoas. A gente não precisa esperar uma campanha evangelística, um projeto evangelístico. A gente pode falar com os parentes, que os parentes são os mais difíceis às vezes de se converter, porque eles não querem ouvir o que a gente tem para dizer. Mas um vizinho, um amigo de trabalho, o vizinho ao redor da sua casa, alguém próximo a você, na fila do banco, na fila de um açougue, de um supermercado, enquanto está ali, puxa conversa, fala do amor de Cristo para as pessoas. À medida que nós falarmos de Cristo para as pessoas, elas vão se convertendo, elas vão entregando suas vidas a Jesus, né? E o grande problema é onde entra o discipulado, porque o grande problema não é ganhar, porque se você pregar, a pessoa aceita Jesus, as pessoas querem Cristo, as pessoas não querem religião, mas elas querem Jesus. E quando você fala de Cristo para as pessoas, agora você vai ter que consolidar, que fortalecer esse novo irmão na fé, vai fortalecer ele, né? Então, é esse o processo. É aí onde entra a questão do processo de discipulado. Nós queremos fazer discípulos, nós temos que primeiro ganhar almas. Mateus 28, 18 a 20, ele diz: portanto, ir de fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulo é como que a gente faz? É evangelizando. Discípulo de quem? De Jesus, não é meu. Existem alguns grupos aí que as pessoas chegam e enchem o peito, batem no peito, meu discípulo. Não, você não é meu discípulo, não, você é discípulo de Cristo. Eu apenas sou um instrumento de Cristo para falar dele para você. Eu apenas sou um instrumento de Cristo para ensinar para você como caminhar com Cristo. Mas você não é meu discípulo, você é discípulo de Cristo. Porque se você for meu discípulo, misericórdia, ainda estou no processo também de transformação. Você não vai conseguir ser transformado. Mas se você for discípulo de Cristo, você vai passar pelo processo de transformação. E muitas pessoas, às vezes, não conseguem fazer discípulos, porque eles não conseguem, como Paulo disse a Timóteo, transmite a homens fiéis. Homens fiéis o quê? Pessoas que vão receber a palavra e vão também praticar. Fiel é o que pratica a palavra. Ele pratica a palavra, esse homem fiel vai transmitir a outro fiel, que vai transmitir para outro, e assim vai acontecendo nas nossas vidas. Então é hora de nós chegarmos para o Senhor e dizer: Senhor, por que eu não consigo ganhar almas para Ti? Porque eu não consigo levar nenhuma pessoa a Cristo. Precisamos entender que a gente não consegue levar ninguém além de onde nós estamos. A gente não consegue. A gente só vai conseguir caminhar com a pessoa até o caminho, até onde nós estamos. Eu estou aqui, até que eu consigo levar. Não consigo levar mais adiante, porque eu não conheço o caminho. Então, quanto mais a gente se encher de Cristo, da palavra de Cristo, da obediência a Cristo, da renúncia, do amor de Cristo no nosso coração e do desejo de frutificar, quanto mais eu faço isso, mais o Espírito de Cristo vai me encher e vai me usar para ganhar pessoas para Ele. As pessoas vão ser impactadas com o Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus. Amém? E que nós possamos entender esse processo
que nós possamos caminhar nesse processo, entrar nesse processo e viver ele. Dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero crescer, eu quero ser um verdadeiro discípulo, eu quero ser um discípulo onde o Espírito Santo, quando eu falar, as pessoas se convertam. Eu me lembro que quando nós estávamos ali na cruzada estudantil, nós levamos 1.800 pessoas a Cristo, entregamos para as igrejas ali, dividimos os grupos e entregamos para as igrejas ali em Goiânia. Várias igrejas receberam aquelas pessoas que nós evangelizamos e levamos a Cristo. Mas por quê? O período que nós estávamos ali na missão, pela manhã nós acordávamos cedo, fazíamos o nosso devocional individual, né? Fazia o nosso devocional individual e depois nós fazíamos o devocional em grupo, todo mundo junto ali, adorávamos ao Senhor, né? E nos preparávamos focados em ganhar almas. À tarde nós saímos para o campo para evangelizar e à noite nós apresentávamos o filme Jesus nas praças, teatros, dança, apresentação evangelística, né? Nós fazíamos isso à noite e muitas vidas vieram a Cristo. Nós estamos entrando nessas escolas aí, estamos vendo como estão as crianças, né? Como estão as crianças, precisando demais de Cristo. Só que a gente tem que chegar de uma maneira estratégica, porque se você chegar de uma maneira que não seja estratégica, você pode estragar todo o trabalho e não vai conseguir nada, não vai conseguir evangelizar aquela meninada, né? Mas graças a Deus, nós estamos aí trabalhando e sei que Deus vai fazer grandes coisas por nós, grandes maravilhas em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus.